Dia a turma da manhã, bom dia para a turma da tarde. Estamos iniciando mais uma semana e a nossa oração ao nosso Deus é que seja uma semana de bênção. Tia Georgette está morrendo de saudade, não vê a hora de nós estarmos retornando para a nossa sala. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos estudando através dos vídeos. Bom, hoje a nossa aula de português, nós vamos falar de duas letrinhas. Nós vamos falar do C e do C cedilha. Por que ele é chamado de C cedilha? É aquela letrinha C, continua sendo a letra C, mas com aquela voltinha embaixo dela, parecendo assim um tracinho. Então, há uma diferença entre a letra C e a letra C cedilha. Elas são usadas, para formar palavras, mas algumas palavras com C têm o som de S e outras palavras com C cedilha também têm som de S. Então, tanto a letra C quanto a letra C cedilha, dependendo das palavras, ela tem o som de S. Mas, tia Georgette, tem algumas regrinhas para eu saber quando é com C e quando é com C cedilha? Sim. Tia Georgette vai dar duas regrinhas básicas. Primeiro, nunca se começa uma palavra com C cedilha. Vamos lá. Casa, é o C, A, o S com A. Então, esse C, que começa a palavra casa, ele nunca pode ser com C cedilha, porque não se começa nenhuma palavra com C cedilha, ok? A segunda regrinha é que a C cedilha, ela sempre vem acompanhada, vem perto do A, do O e do U. Nunca escrevemos uma palavra com C cedilha E e com C cedilha I. Cinema, se escreve com C cedilha? Não pode, porque o C cedilha não vem acompanhado da vogal I. Cebola, se escreve com C cedilha? Não, porque a C cedilha não se pode colocar perto do E. Então, essas duas regrinhas vão nos ajudar, a nos orientar como nós usamos a letra C ou a letra C cedilha, ok? Então, vamos lá. Dependendo, da palavra, a letra C tem som de S. Exemplo, cebola. Cebola, eu escrevo cebola com C, mas o som da cebola é com S. Cinema, eu escrevo com a letra C, mas ela tem som de S. Lembra que nós estudamos, a letra S com o som de Z? É a mesma coisa, tá? Palavras escritas com C, mas na hora de ouvir, o som que sai, o fonema que sai da minha boca é um som de S. Também a palavra C cedilha, também a letra, C cedilha, ela tem o som de S. Na palavra taça, taça, eu escrevo com C cedilha, mas ela tem som de S. Laço, eu escrevo com C cedilha, mas tem som de S. Açúcar, açúcar, eu escrevo com C cedilha, mas tem o som de S. Então, como a tia Georgette falou, a C cedilha só pode ser usada perto do A, perto do O e perto do U. Nunca pode usar a C cedilha perto do E e do I. E nem pode iniciar uma palavra com C cedilha. No nosso livro, do segundo bimestre, o livro Ativamente, na página 13, nós temos aí, os ratinhos. E nós temos o rato da cidade, que nós estudamos na aula passada, que falou sobre o rato da cidade e o rato do campo. O rato da cidade comia deliciosas iguarias. O rato do campo, no almoço, só cevada. No jantar, centeio. Iguarias com açúcar, nada. Então, nesse texto, nós temos a palavra cidade, deliciosas, almoço, cevada,
centeio e açúcar. Então, nós temos algumas palavras com C e algumas palavras com C cedilha. Aí nós temos a atividade número 2, número 3, número 4. Na página 14, nós vamos dar continuidade a letras C e C cedilha. E vocês vão respondendo as perguntas, tá? Número 5, número 6 tem um trava-língua, né? O trava-língua são aquelas, né, palavras, um mini texto que nós temos que falar um pouquinho mais rápido. Então vocês vão ler, tá? Cícero atravessou a praça para comprar toicinho e linguiça para o almoço. Na pressa, tropeçou no cadarço do calçado, caiu na poça, ralou o pescoço e chorou a beça. Mas eu quero ver vocês lendo bem mais rápido do que a tia Georgette. Então vocês vão ler, vão perceber que tem várias palavras com C e várias palavras com C cedilha. E depois vocês vão responder a número 7 e logo abaixo a número 8, dando nome aos desenhos, às imagens. Na página 15, nós vamos dar início também a uma matéria nova, que vai falar sobre pontuação, tá? O rato do campo perguntou: "O que é isso? Que vida é essa?" O rato da cidade respondeu: "Você é muito medroso. Eu gosto de viver perigosamente." Nesse pequeno diálogo aí, nessa conversa entre o rato da cidade e o rato do campo, nós podemos perceber alguns sinais de pontuação. Nós temos logo na primeira linha 2 pontos. Na segunda linha nós temos um travessão e um ponto de interrogação. Depois, novamente, na terceira linha nós temos 2 pontos. Na quarta linha nós temos novamente o travessão, o ponto de exclamação e, por último, o ponto final. Esses sinais de pontuação, eles fazem toda a diferença na hora da leitura, né? Quando nós estamos na sala de aula, que a tia Georgette pede para ler, né? O que a tia Georgette sempre fala? Olha aí, olha o ponto, olha a vírgula, vamos dar uma paradinha, vimos a vírgula. É uma frase interrogativa, vamos fazer a pergunta. Então, esses pontos, eles são muito importantes na nossa leitura. Então, tem a pergunta do número 2, tem a pergunta do número 3 e a número 4. Nós vamos ver quais são os pontos que foram usados no texto. Bom, o ponto final, né, ele é usado quando se encerra a frase. Encerrou a frase, ponto final. Quer dizer que aquela frase, ela acabou. A frase, né, nós temos aí: "Eu gosto de viver perigosamente", ponto final. Acabou a frase, né? E já temos o ponto de interrogação. É aquele ponto que nós usamos quando nós fazemos uma pergunta. Que vida é essa? O que é isso? Então, foram perguntas que o rato do campo fez para o rato da cidade. Então, toda vez que nós fazemos uma pergunta, nós precisamos usar o ponto de interrogação. O ponto de exclamação é aquele ponto que expressa uma admiração, uma surpresa, uma dor, um alívio, né? E ele fez uma pergunta, ele fez uma exclamação aí no nosso texto: "Você é muito medroso." Então ele fez uma exclamação, ele está admirado do rato ser muito medroso. Então, toda vez quando nós queremos expressar uma admiração, uma dor, um medo, nós usamos o ponto de exclamação. O nosso livro, ele não fala dos outros 2 pontos que tem na nossa leiturinha. Logo na primeira linha tem assim: "O rato do campo perguntou", 2 pontos. Então, esses 2 pontos, ele é usado antes da fala do personagem. Toda vez que vai iniciar, né, vai citar a frase, é preciso 2 pontos. Outro exemplo: "Tia Georgette disse", 2 pontos. "Antes da minha fala",
precisa vir os 2 pontos. Foi o caso que aconteceu no nosso texto. O rato do campo perguntou, 2 pontos. Logo abaixo da pergunta do rato, tá? Vem quem? O travessão. O que é isso, tá? Então, o travessão ele é usado antes da minha fala. E os 2 pontos é para indicar que eu vou falar, tá? O livro ele não fala dos 2 pontos, não fala do travessão, mas a tia Georgette tá, né, tirando as dúvidas, acrescentando os 2 pontos e o travessão. Então, no número 5, nós temos aí um relacione, né, de acordo com a função do ponto final, do ponto de interrogação, do ponto de exclamação e dos 2 pontos. No número 6, vocês vão colocar a pontuação adequada. Lembrando que antes da fala, tá? Antes da minha fala, vem o travessão, vem o travessão. Para indicar que eu vou falar, vem os 2 pontos. Aí nós temos na página 17 um conhecendo mais. Vai falar sobre o campo e a cidade. É apenas uma leiturinha. E nessa leiturinha ela vai dizer que a vida do campo, quanto à vida da cidade, ela tem os seus lados positivos e tem os seus lados negativos. Não pense que a vida do campo é uma maravilha, né? Que são tudo flores, que também não é, tá? Tem as suas coisas boas e tem as suas coisas ruins. Como nós que moramos na cidade, tem as coisas boas e tem as coisas ruins. E esse texto ele vai dizer, tá? Quais são as coisas boas, quais são as coisas ruins, o lado positivo e o lado negativo, tanto de morar no campo quanto morar na cidade. Logo abaixo nós temos uma tirinha dizendo que ler é muito bom. Geralmente as tirinhas, ela tem, né, algo de engraçado. E vocês vão ler essa tirinha, vão observar que nessa tirinha nós temos alguns sinais de pontuação. Logo na página 18 nós temos o Fazendo Arte. Nós temos o campo e nós temos a cidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos lá na página 79, vamos pegar o material de apoio e vamos adaptar quais são as imagens que são do campo e quais são as imagens da cidade. Você vai recortar e vai colar, ok? Um beijo no coração de vocês. Tia Georgette termina por aqui. Fiquem com Deus, que o Papai do Céu nos dê uma semana abençoada. Beijos.